Olá, habitantes do Terratil, eu sou o Luiz Abel, jornaleiro, e eu decidi fazer um vídeo do Demolidor aproveitando o lançamento do Amor e Guerra, que chegou recentemente pela Panini, tá? Capa dura, bonitinho, isso aqui foi lançado há muitos anos atrás, na Graphic Novel, volume 2, aqui pela editora Abril Jovem, tá? Então eu vou falar um pouquinho, porque hoje uma cliente comprou e perguntou: Abel, onde é que essa história se encaixa dentro da mitologia do Demolidor, do Frank Miller? Aí eu expliquei para ela não ficar confusa, porque na época que esse material foi lançado aqui, a gente não tinha muito um critério, a Abril não tinha muito um critério de lançamento e cronologia. Às vezes até o próprio Frank Miller trabalhava nos personagens depois que ele já tinha saído. No caso, no Demolidor, o Demolidor é um exemplo disso. Ele tinha feito a série regular, depois ele voltou a escrever O Homem Sem Medo, que era um roteiro dele para cinema, que ele acabou transformando em quadrinho, e depois ele escreveu A Queda de Murdoch, entendeu? Aí, em sequência, ele ia fazendo esses projetos paralelos, mas eu vou explicar de uma forma rápida e prática onde esse material se encaixa, tá? Para quem tem acesso ao capa dura, saiu há um tempo atrás esse aqui, que é Frank Miller e Klaus Janson, o Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson em 3 edições, que tem toda aquela fase que foi publicada no Super Aventuras Marvel e um pouquinho mais, que é a fase anterior, antes do Miller se tornar um roteirista titular, né, cara? Que ele fazia os desenhos em parceria com o Janson. Então, para o cara que quer começar a ler Demolidor, o ideal é pegar essas 3 capas duras, porque eu acho que ele é um pontapé inicial bem interessante, porque ali ele tem o cara percebe como, principalmente com o primeiro volume dessa edição, o cara percebe como o roteiro anterior, se não me engano era do Roger Stern, e o roteiro do Miller teve um salto evolutivo, como a narrativa melhorou. O Miller era um cara de muitas ideias, ele era um gênio, ele é um gênio, mas ele era um cara de muitas ideias, ele era muito prolífero, e aí ele volta e meia conversava com o editor na época, que era o Daniel Neal, se não me engano, o editor do Demolidor na Marvel, e passou as ideias dele, e o Daniel, não, peraí, esse cara tem potencial, vamos dar uma chance para ele. E esse material saiu nessas 3 edições capas duras, e também saiu nos maiores clássicos do Frank Miller pela Panini, lançado uns anos atrás, que foi em 4 edições. Tem o mesmo material que tem aqui, a única diferença é que esse aqui tem um material anterior que aqui o tratamento que a Panini deu foi uma coisa mais objetiva, eles foram direto no lançamento do material que o Frank Miller já começou a trabalhar. Então você quer entender onde as coisas se encaixam? Começa pelo ou os maiores clássicos do Demolidor do Frank Miller ou pelos 3 capas duras que saiu pela Panini, tá? Ambos materiais semelhantes com pequenas diferenças. Se tu quer ler um material inicial do Frank Miller anterior, todo isso daqui, o ideal é você pegar o quê? O Homem Sem Medo. O Homem Sem Medo foi o quê? O roteiro do Frank Miller, que não virou filme. Inicialmente, o Frank Miller escreveu o roteiro do Demolidor Homem Sem Medo para o cinema. A intenção dele era vender isso para um estúdio. Mas como nenhum estúdio teve interesse, né, cara, ele foi recusado, ele transformou o roteiro dele em quadrinho em parceria com um desenhista que eu adoro, que é o John Romita Jr. E a HQ é fenomenal. Se você quer começar lendo o Demolidor pelo Homem Sem Medo e depois partir para as edições mensais, que são essas que eu acabei de mostrar, que é a vermelha, ou os maiores clássicos do Demolidor Frank Miller, é perfeito. Você leu esse material aí sim você pode entrar no Amor e Guerra. Por quê? Vou dar um pequeno spoiler, pessoal, tá? Não fiquem chateados comigo, mas é para preparar vocês para esse mundo do Demolidor. O Amor e Guerra, ele se trata de todo o tratamento que o Wilson Fisk, o rei do crime, quer dar para Vanessa. A Vanessa descobriu que o Wilson Fisk é o rei do crime e ela entrou num estado catatônico, ela enlouqueceu, ela pirou, porque o amor da vida dela era o expoente do crime, é o cara que é o criminoso mor de Nova York. E o que ela faz? Ela foge, ela abandona o Wilson, ela vai parar lá, não vou dar muitos spoilers, mas ela vai parar lá num outro lugar, o Demolidor encontra ela e leva de volta para o Wilson Fisk. E ela entra num estado catatônico em que ela não se recupera, ela não quer falar, ela não se alimenta direito, ela entra numa profunda depressão. E nessa história, o Wilson Fisk, o rei do crime, ele sequestra um psiquiatra que está indo para Nova York, acho que para uma conferência junto com a esposa, põe a esposa desse psiquiatra num cativeiro sendo cuidado por um assassino, enquanto ele obriga esse psiquiatra a tratar a Vanessa, a fazer com que ela volte ao normal. Então ela é uma história que tem toda uma mensagem de amor do Wilson Fisk, que é um criminoso, pela Vanessa. Só que ele não mede esforços para que isso aconteça. Então depois que você lê todos esses materiais iniciais, que é o Homem Sem Medo das Mensais, você pode entrar e ler o Amor e Guerra, porque ele vai encaixar perfeito. Ele é perfeito, tá? Ele é um material que tem a síntese perfeita. Após isso, né, dando seguimento,
Tu saiu dessa fase mensal e leu Amor e Guerra, você pode ler isso aqui que a Panini lançou esse ano, que é Electra Vive. Electra Vive é um material fenomenal, mas ela tem uma narrativa, pessoal, preparar vocês para isso. Ela tem uma narrativa visual do Frank Miller e uma narrativa em off ali, que é o texto, que eles divergem um pouco. A linguagem de ambos é um pouquinho diferente. Ela não é uma HQ complicada, ela se passa após toda a cronologia do Demolidor, porque ela é mais centrada num acontecimento da vida do Demolidor que tem relação com a Electra, tá? Não vou dar spoilers, muita gente que já leu sabe do que eu tô falando. Então, a arte do Miller, em parceria com a Lynn Varley aqui, tanto em desenho em aquarela, é fenomenal, cara. É assim, a tela de quadro, coisa linda, é top mesmo. E o roteiro, ele diverge um pouco da arte, o Miller ele brinca um pouco, ele joga um pouco com essa questão da narrativa visual e da narrativa em off se divergirem, mas isso tem um propósito que você vai entender no final da edição. Terminado de ler isso daqui, eu não estou com a edição aqui, mas vamos botar a fotinho, para vocês acompanharem a mitologia do Demolidor Frank Miller. Vocês podem ler Demolidor A Queda de Murdoch, que é um dos melhores materiais que o Frank Miller escreveu assim na carreira dele. Demolidor A Queda de Murdoch mostra, né, cara, um acontecimento muito triste da vida do personagem, em que a Karen Page, que foi um dos amores do Demolidor, vende a identidade do Demolidor para o mundo do crime em troca de uma dose de heroína. Infelizmente, ela era, a Karen Page, para quem não sabe, ela foi secretária do secretário do Matt Murdock e do Nelson Fogg, né, que é o amigo do Demolidor, durante muitos anos, mas ela abandonou essa carreira, abandonou o trabalho de secretária para ser atriz, mas não deu muito certo, a carreira dela foi ladeira abaixo, não deu muito certo e ela começou a trabalhar na indústria pornográfica e começou a utilizar drogas. Então ela vendeu a identidade do personagem em troca de uma dose de heroína. Cara, a HQ é muito densa, é muito forte, a arte do David Mazzucchelli é fenomenal e o Frank Miller nos entrega um dos melhores materiais da carreira dele dentro da saga do Demolidor, tá? Isso aí foi uma explicaçãozinha bem rápida, bem ligeira, bem rasteira, para vocês terem uma noção de onde começar e onde parar, tá? Essa é uma dica do jornaleiro. Nos sigam nas redes sociais, comprem Demolidor Amor e Guerra, é um baita no material e tá com um preço excelente, tá? Se inscreva no canal, tocou o sininho, é um videozinho novo chegando para vocês. Abração do jornaleiro e até mais.